Olá, estimados Juca Kifuri e Frei Beto. Um abraço fraterno a todos. Querido compadre Beto, na verdade são duas perguntas. Como você está vendo o papel da igreja, os padres, leigos e bispos nesse momento grave da política nacional com vista às eleições deste ano? Esta é a primeira pergunta. A segunda, Beto, fale para nós um pouco sobre o seu novo livro. Coisa maravilhosa. Grande abraço. Tchau. Querido Vicentinho, fico também muito feliz de tê-lo aí como perguntador. Talvez o Juca aí não saiba que nós somos compadres. Eu tenho a alegria, a honra de ser padrinho de um dos filhos do Vicentinho. Vicentinho foi militante da Pastoral Operária do ABC, que eu assessorei durante 22 anos. Enfim, nós temos uma ligação muito, muito íntima. E queria dizer que a Igreja Católica, ela foi muito atuante. Bem, primeiro fazer um histórico muito rápido. A Igreja, a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, apoiou o golpe militar de 64, e isso durou até o AI-5 em 1968. Como a ditadura começou a partir de 68 a ir além da crueldade que já cometia desde 64, os bispos se indignaram e progressivamente a igreja não só foi se afastando do regime militar, como bispos como Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Câmara, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Valdir Calheiros e outros passaram a combater abertamente a política da ditadura. Foram perseguidos, como Dom Adriano Hipólito, bispo de Nova Iguaçu, foi torturado, julgado numa vala na rua, e, enfim, e vários outros fatores, e muitos padres e freiras e leigos foram presos por causa do seu trabalho pastoral. Com isso, a igreja desenvolveu um intenso trabalho de eclesiais de base no Brasil e de pastorais populares, e o Lula sempre admitiu que as SEBs tiveram mais importância na capilaridade nacional do PT do que o próprio sindicalismo, e é verdade. Ocorre que a Igreja Católica foi atropelada por 34 anos de pontificados conservadores, João Paulo II e Bento XVI. Isso provocou um refluxo no trabalho da pastoral popular, das comunidades eclesiais de base, e hoje a igreja se encontra numa situação esdrúxula. Nós temos uma cabeça progressista, que é o Papa Francisco, num corpo conservador. Grande parte de bispos e padres foram formados naquela geração, naquele tempo do João Paulo II e do Bento XVI, e, portanto, não são pessoas politizadas, não são pessoas que assumem o carisma do profetismo exigido de todo cristão. São pessoas que estão ou acomodadas ou apoiam o inominável. Mas, felizmente, a CNBB atual tem tido uma posição mais crítica e agora, nas eleições, preparou documentos de esclarecimento dos eleitores na linha de defesa dos direitos humanos e de crítica sutil a esse governo. Alguns bispos, como o episcopado do Estado do Espírito Santo, avançaram mais no material que prepararam e fazem uma crítica mais explícita ao inominável e a esse governo de fascistas e milicianos. De modo que, de fato, a igreja precisa voltar ao trabalho de base, precisa voltar à teologia da libertação. E a segunda questão, que é o livro, né, esse livro, Tom Vermelho do Verde, que é um romance que fala de um capítulo da ditadura pouco conhecido no Brasil, que é o massacre que ela promoveu de povos indígenas, principalmente nas construções das duas grandes rodovias, a Transamazônica e a BR-174. Uma, a Transamazônica horizontal, porque liga o Nordeste ao Peru, e a BR-174 é vertical, porque liga Manaus a Roraima, a Boa Vista. E o livro descreve, baseado em documentos oficiais, em fatos históricos, mas usando a liberdade da ficção, todo esse massacre do povo Aimiri-Atuari. Esse romance acaba de ser publicado pela editora Rocco e
infelizmente, teve essa coincidência até da morte, do assassinato do Bruno Pereira e do Dom Phillips, e vão poder os leitores conhecer melhor as entranhas do que fazem as mineradoras, o garimpo, o agronegócio na Amazônia. Isso tudo está no livro, isso tudo é antigo, infelizmente, e essa situação só foi agravada com o atual governo.